Nosso objetivo sempre é o quê? Fazer com que o paciente ele tenha uma qualidade de vida, fazer com que o paciente ele tenha uma longevidade, fazer com que o paciente ele tenha de verdade é o quê? Um estilo de vida saudável. Então a nossa live de hoje ela é um pouquinho disso, é onde nós iremos falar sobre obesidade, tá? Já nós iremos falar um pouco sobre obesidade, que é o tema de hoje, obesidade e Covid. E aí, mas vale a pena você buscar emagrecer só por causa da pandemia, só por causa do Covid? Eu falo, na verdade, eu vou falar hoje de obesidade para vocês. E a obesidade ela não é uma comorbidade somente relacionada ao Covid, tá? Então, como nós iremos falar hoje, ela também está relacionada a várias outras patologias, a várias outras doenças como a hipertensão, a diabetes. Já nós iremos começar. A nossa palavra-chave de hoje é o quê? Equilibrar, tá? Então, todos os dias nós estamos colocando a palavra-chave para vocês e a nossa palavra-chave de hoje é equilibrar. Como eu falei para vocês no começo da live de hoje, teve um paciente que chegou para mim e falou assim, mas doutor, hoje a pandemia finalizando, eu preciso ainda emagrecer, preciso me preocupar, já que eu sou obeso, eu preciso me preocupar para não ter nenhuma complicação. Eu respondi assim, na verdade, o principal objetivo do emagrecimento não é somente a pandemia. Se vocês pegarem o H1N1 e várias outras pandemias, pandemias virais principalmente, eles estão muito relacionados também com a obesidade, tá? Então a obesidade é uma doença altamente inflamatória. E o que está relacionado a isso? A doença inflamatória da obesidade, ela acaba diminuindo um pouco mais a nossa imunidade. Então, se você tem uma obesidade, a obesidade é um fator de risco não somente para o Covid, mas a obesidade ela é um fator de risco para a hipertensão, para diabetes, para o Alzheimer, por câncer, para tudo isso. Então, a importância de emagrecer, a importância de melhorar a obesidade, a importância de diminuir esses índices inflamatórios da obesidade não está somente relacionada à pandemia atual que é o Covid. Olha só, tem um estudo que foi relacionado no Reino Unido que falava que 72% dos pacientes abaixo de 60 anos que tiveram complicações durante a pandemia do Covid eram obesos. Doutor, mas por quê? Vamos já explicar. Não só isso, tá? O risco de agravo de Covid-19 é 4 vezes... Pessoal, olha só. O risco de agravo de Covid-19 é 4 vezes maior em pessoas que têm obesidade. Tá, doutor? Ok. Só isso? Não somente isso. Pessoal, 85% dos pacientes que tinham IMC acima de 40, chamado de obesidade grau 3, tá? 85% dos pacientes que tinham IMC acima de 40, que é a obesidade grau 3, quando tinha contaminação pelo Covid, eles acabavam necessitando de ventilação mecânica. Já dei 3 parâmetros, isso aqui estudo de pesquisa, tá? Não somente isso, vamos lá. A obesidade, ela representa um preditor de muito mau prognóstico, o que? Relacionado ao Covid. Doutor, o que é que a obesidade está relacionado tanto a essas complicações do Covid? Pessoal, na verdade, é porque a obesidade é uma doença, é uma disfunção fisiológica. A obesidade é uma disfunção totalmente metabólica, né? Então, quando você tem um vírus que tem uma alta viremia, o paciente obeso, ele não é um paciente que tem uma boa imunidade. O paciente obeso, por quê? Bora pensar, da onde é que vem a obesidade, tá? Hoje a obesidade pode ter características alimentícias, devido a uma alimentação totalmente desregrada, devido a uma alimentação totalmente rica em ultraprocessados, industrializados. A obesidade, e isso vai levar a uma inflamação que desequilibra, desestabiliza o quê? O antioxidante e o equilíbrio dos antioxidantes e da inflamação do nosso corpo. É o primeiro ponto. A obesidade ela vem também do desequilíbrio dos hormônios. A obesidade vem do sedentarismo, como eu falei para vocês ontem, o sedentarismo, a prática de atividade física melhora muito a replicação viral, a prática de atividade física melhora muito a nossa imunidade. Então, para vocês perceberem que é importante sim melhorar, ter um peso ideal para você não ter uma complicação de Covid. Um relatório da Itália mostrou que 99% das mortes no país italiano, na Itália, na verdade, tá? Ocorreram pacientes com doenças pré-existentes.
A obesidade é uma doença pré-existente, a hipertensão é uma doença pré-existente, a diabetes é uma doença pré-existente. Na Itália, 99% das mortes de pacientes com Covid estavam relacionadas a pacientes que já tinham doenças pré-existentes. Por isso que eu falo, se você pegar as principais causas de mortalidade hoje do mundo todo, as 10 principais causas de mortalidade do mundo todo, se você melhorar o seu estilo de vida, consequentemente, você vai ter uma longevidade. Consequentemente, você consegue chegar aos 60, 70, 80, 90 anos, não em cima de uma cama, mas bem, entendeu? Então, todas as pesquisas elas estão relacionadas às doenças pré-existentes que estão relacionadas ao estilo de vida desequilibrado. A exaustão totalmente do sistema imunológico, o que no indivíduo ele está associado à obesidade. A obesidade ele tem uma exaustão do sistema imunológico dele. Então, o sistema imunológico dele então, não é um sistema imunológico totalmente equilibrado. O obeso não tem uma alimentação rica em nutrientes. O pão, o carboidrato, o macarrão, o açúcar refinado, o carboidrato refinado, tudo isso acaba não tendo quantidade de nutrientes adequada para o nosso corpo. Se teu corpo não tem uma quantidade boa de nutrientes adequada, consequentemente ele não vai ter como formar um sistema imunológico adequado para combater. Melhor do que qualquer tipo de vacina hoje, tá? Melhor do que qualquer tipo de vacina é o quê? É você ter uma boa imunidade. Nada melhor do que o exército do teu corpo para combater qualquer tipo de vírus. Então, vou me preocupar mais com a vacina. Tá, massa a vacina, muito boa, claro. Mas se você ficar somente se preocupando com a vacina, e você é aquele negócio, é você tentar viver na zona de conforto. Por que você não vai lá melhorar o sobrepeso, a obesidade, o seu estilo de vida? Por que você não vai melhorar a sua alimentação? Eu sempre falo aqui que eu não tenho, meu interesse principal não é emagrecer devido à estética. Meu interesse principal é emagrecer devido à doença da obesidade. Meu interesse principal é emagrecer devido à inflamação do corpo, à exaustão do sistema imunológico, à melhora da nossa imunidade. Então, hoje, meu objetivo a curto prazo do emagrecimento dos meus pacientes estão relacionados a isso. Se eu tenho uma doença inflamatória, quando eu tenho essa doença inflamatória, que consequentemente eu não tenho um bom sistema imunológico, e o Covid vem com a enxurrada de citocinas inflamatórias, eu vou o quê? Uma inflamação, ela acrescenta a outra. Quando a inflamação acrescenta a outra, consequentemente, ela vai ter uma expressão aí totalmente nas vias aéreas superiores, podendo dar na parte pulmonar, podendo dar esse colapamento do pulmão, podendo dar o hipotireoidismo, podendo dar várias outras patologias, como até a própria o quê? Até a próprio infarto, que a gente está vendo muito. Por quê? Paciente obeso tem um triglicerídeo desequilibrado, paciente obeso já tem uma predisposição a ter trombo, paciente obeso já tem uma predisposição de ter a imunidade baixa, de ter infecções de repetições. Então, quando eu coloco um vírus que tem uma alta viremia e associo com a obesidade, não tem como. É a mesma coisa que você está no fogo, você joga um querosene lá dentro, aí coloca uma bomba, vai explodir aquela bombinha. Desde 2009, a infecção viral pelo influenza H1N1 já tinha o quê? Já foi identificado que a obesidade tinha um fator de risco maior. Então não é de agora. Por que agora está tão intenso essas matérias, esses artigos relacionados à obesidade e ao Covid? Porque a obesidade está crescendo a cada ano que passa. Hoje, aqui em Fortaleza, nós temos mais de 50% da população que tem sobrepeso e obesidade. Não só em Fortaleza, mas no Brasil também. Para vocês perceberem. E cada dia isso vai aumentando, tá? Então, se isso vai aumentando, se tiver uma próxima pandemia daqui a 20, 30, 40 anos, que Deus quiser não vai ter, o que vai acontecer? Vai ter o quê? Vai ter mais morbidades, vai ter mais mortalidades, na verdade, devido a uma doença que chama-se obesidade. Doutor, e como é que você consegue saber que um paciente está inflamado ou não? Pessoal, a inflamação a gente consegue detectar um ponto básico pelos exames laboratoriais também, tá? Como eu falo, PCR aumentado, a ferritina aumentada, o ácido úrico aumentado, o fibrinogênio aumentado, são índices inflamatórios no nosso corpo, nos nossos exames laboratoriais, que nós conseguimos detectar se o paciente está inflamado ou não. Outro ponto importante também, que as respostas antivirais, eles são muito mais atrasadas e são muito mais insensíveis à infecção em pacientes que têm sobrepeso e obesidade. Paciente que tem obesidade
o paciente acaba tendo um hormônio da testosterona muito mais baixo pelo sobrepeso e obesidade. Para eu diminuir esses índices inflamatórios no meu corpo, para eu melhorar o meu fator de risco para complicação do COVID, eu tenho que ver primeiro qual é a etiologia da minha obesidade. A alimentação é um dos pontos que vão levar a obesidade ao paciente. O desequilíbrio de hormônios, como a própria tireoide, o desequilíbrio de hormônios como a própria insulina, a resistência insulínica alta, a insulina alta que pode desencadear diabetes, que pode desencadear o Alzheimer. O sedentarismo, ele é muito importante. Pessoal, não tem segredo. Eu vou comer menos, mas eu não faço nada de praticamente. O emagrecer é algo muito básico. Você tem que comer menos do que você gasta, né? Se você come muito mais do que você gasta, você vai acumular. Se você come menos do que você gasta, você vai secar. Claro, agora eu vou parar de comer tudo? Não. Por isso que tem que ter um acompanhamento nutricional com a equipe multidisciplinar, com o médico, para verificar se não está alterada a sua tireoide, para verificar se não está uma alteração também no seu sono. Hoje, eu tenho uma prática que é uma prática de jejum intermitente, tá? Eu gosto demais de jejum intermitente, até porque o jejum intermitente, como eu sempre falo, o jejum intermitente ele não vai somente fazer você emagrecer. O jejum intermitente ele não vai fazer somente você ficar com o corpo legal. O jejum intermitente vai melhorar teu colesterol, o jejum intermitente vai melhorar teu triglicerídeo, o jejum intermitente ele vai melhorar teus índices inflamatórios. Lembra que eu falei? PCR, fibrinogênio, ferritina. Tudo isso, o jejum intermitente sendo feito de uma forma eficaz, ele vai melhorar. A obesidade, lembra que eu falei? A obesidade é uma patologia inflamatória que correlacionada junto com o próprio COVID, ele vai ter uma piora. Então, o jejum intermitente, ele vai melhorar os índices inflamatórios, vai melhorar a tua imunidade. Doutor, vou fazer 24 horas de jejum. Claro que não. Tem que saber fazer o jejum intermitente, o passo a passo de jejum intermitente. Por isso que a gente vê tanta importância de jejum intermitente que nós fizemos um e-book de jejum intermitente. É só você ir lá no nosso link da bio e você clica lá que o nosso e-book de jejum intermitente é muito bom. Olha para vocês verem como ele é completo. Até mesmo um cardápio para te ajudar a fazer o jejum intermitente, para você melhorar, para você emagrecer, você diminuir os índices inflamatórios, tem lá. Então, você tem que saber o que é que você come antes, o que é que você come depois, qual o protocolo de jejum adequado para o seu dia a dia, qual o protocolo de jejum adequado para o seu peso, qual o protocolo de jejum adequado se você tiver patologias ou não. Tudo isso no nosso e-book de jejum intermitente nós temos. Abraço, pessoal. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.